Olá pessoal, voltando com a nossa série então de traços biográficos, hoje iremos homenagear Anália Franco. A obra deixada por Anália Franco é sem precedentes no campo da filantropia, da pedagogia e da educação. Imaginem vocês, numa época em que o país ainda vivia na escravidão, uma mulher sai em defesa de crianças negras e menos favorecidas, além ainda de abrigar outras mulheres que sofriam enormes preconceitos naquela época. Agora imaginem que, além de tudo isso, essa mulher oferecia para todas essas pessoas a melhor educação que se podia oferecer no país naquela época, tornando aquelas pessoas dignas, com iguais possibilidades de vencerem na vida. Imaginaram tudo isso? Vocês poderiam dizer, Anália Franco deve ter criado uma escola, abrigar crianças carentes e oferecer acompanhamento junto às famílias e com as mães, não é? Só isso já seria uma tarefa imensa no Brasil daquela época, não é mesmo? Mas não foi só isso. Essa mulher espalhou também por todo o Brasil centenas de instituições com essa metodologia. O seu legado de educadora está presente ainda hoje em muitas cidades espalhadas por todo o país. Criar esse vídeo com os traços biográficos de Anália Franco só fez com que aumentasse a minha admiração por esse generoso espírito que encarnou aqui entre nós, para exemplificar o altruísmo, o amor ao próximo e a caridade. E também me fez pensar na minha pequenez diante de uma alma tão evoluída. Sem dúvida, Anália Franco era uma missionária do mundo maior e conseguiu cumprir tudo aquilo a que se propôs, vindo nos deixar os seus exemplos de abnegação, dedicação e resiliência. Eu espero que gostem de conhecer um pouquinho da história da grande dama da educação brasileira. Vamos ao vídeo? Em meados do século XIX, o Brasil era um império e nós tínhamos um rei. Dom Pedro II era o rei imperador do Brasil nessa época, e a divisão geopolítica do país era um pouco diferente do que hoje. Ao invés dos estados, como conhecemos nos dias atuais, naquela época existiam as províncias, e a província do Rio de Janeiro era a capital do império. Foi nessa província, no pequeno município de Resende, mas bem próximo da província de São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 1853, que nasceu Anália Emília Franco. Filha de Antônio Mariano Franco Júnior e Teresa Franco, Anália era a filha mais velha do casal, tendo como irmãos Antônio Mariano Franco e Ambrosina Franco. Dona Teresa Franco era professora, o que facilitou o início da aprendizagem escolar da pequena Anália. A família muda-se para a província de São Paulo no ano de 1861 e realiza várias incursões por diversas cidades, provavelmente à procura de condições favoráveis de trabalho. Já no ano de 1868, com apenas 15 anos de idade, Anália Franco se torna professora pública. E em 1876, acompanha sua mãe numa mudança para a cidade de Guaratinguetá, onde passa a lecionar como assistente de sua genitora. No ano seguinte, 1877,
a moça volta para a cidade de São Paulo para completar seus estudos na escola normal. O periódico A Província de São Paulo, do dia 28 de dezembro de 1877, publica uma nota dando conta do brilhante exame prestado pela emérita educadora em seu primeiro ano da escola normal. Anália viajava com frequência para o interior da província e foi na cidade de Taubaté que se inseriu no meio jornalístico, colaborando, a partir de então, com os jornais e revistas literárias, a exemplo de A Família, O Eco das Damas e A Mensageira, ao lado de expoentes femininas da época. O cenário social e político do Império Brasileiro estava efervescente por aquela época. Havia muitas disputas entre monarquistas e republicanos para ver qual seria o regime político que o Brasil iria adentrar no novo século. Também havia as lutas abolicionistas pela libertação dos escravos e por melhores condições de vida e de trabalho em todo o país. Anália Franco, desde muito jovem, abraçou a causa abolicionista, pois para ela nunca existiu diferenças por causa da cor da pele das pessoas. No ano de 1872, ela funda, com recursos próprios, a Casa Maternal, que ampara as crianças recém-nascidas, filhas de escravos, que são abandonadas devido à lei do ventre livre. Essas crianças não tinham mais serventia para os fazendeiros e senhores de escravos, pois a lei os proibia de colocá-los em trabalhos forçados, então os pais acabavam os abandonando. E no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então no cargo de regente do Império, assina a Lei Áurea, que concede a liberdade a todos os escravos no Brasil. 18 meses depois, em 15 de novembro de 1889, é proclamada a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Terminava ali a era imperial do nosso país, com o rei Dom Pedro II indo se asilar na Europa. No ano de 1898, Anália deu início à publicação da revista Álbum das Meninas, órgão este disseminador de suas ideias educacionais e pedagógicas. Não existe uma exatidão nos dados biográficos sobre quando Anália Franco conheceu a doutrina espírita. Porém, alguns relatos dão conta de que entre os anos de 1899 e 1900, ela já se interessava pela obra de Allan Kardec. Em novembro de 1901, com o apoio de um grupo ilustre de senhoras de todas as classes sociais, Anália funda a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, voltada ao atendimento de crianças negras, pobres e órfãs, tendo também uma política para a mulher e não fazia qualquer discriminação de credo ou de raça. A associação contava com o apoio da sociedade civil, da maçonaria e de grupos espíritas. Recebeu subvenções do Estado e do município, mas também ganhou a antipatia do clero. No ano de 1902, ela funda o Liceu Feminino de São Paulo e, no ano seguinte, o Liceu Feminino de Santos, para a formação das jovens que, idealisticamente,
ocuparam o magistério das escolas e dos asilos da capital e do interior. O jornal A Voz Maternal, que era o porta-voz da instituição fundada por Anália Franco, no ano de 1903, anunciava que eram mais de 1.000, àquela época, os estudantes e beneficiados dos dois sexos das escolas, asilos, creches, liceus e escolas noturnas mantidos pela Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Não bastasse sua obra de educação, recolher e asilar os órfãos e desprotegidos da sorte, dando-lhes sustento, estudo e referenciais éticos e morais, a veneranda educadora tinha em mente que a caridade não é só aquela que acolhe o desprotegido, mas a que lhe dá independência. Agasalha-o sim, mas também lhe incute confiança em seu potencial e valores próprios. Dessa maneira, os asilos creches de Anália Franco sempre lutaram para dar independência a seus asilados. Não eram apenas um abrigo material, mas uma colmeia de operários. Em 1905, ela funda o primeiro albergue diurno para os filhos de mães trabalhadoras, onde as crianças entravam às 6 horas da manhã e eram retiradas por suas mães às 19 horas. Nesse ano de 1905, já eram 2.098 alunos matriculados nas 22 escolas da capital, 5 no interior e 2 asilos creches, todos fundados pela Associação de Anália Franco. Anália havia conhecido Francisco Antônio Bastos quando este se juntou à Associação Feminina Beneficente e Instrutiva para auxiliar como guarda-livros. Ele era espírita desde há muito tempo e ficou tocado com a obra realizada por Anália Franco. Francisco era um homem trabalhador, honesto, cumpridor dos deveres e de um coração extremamente generoso. Passou a ser um companheiro valoroso para Anália Franco e o casamento acontece no ano de 1906. O casal não teve filhos, porém, as centenas, para não dizer milhares de crianças que eram assistidas pela associação se tornaram filhos do coração de Anália Franco e do seu Bastos, como era conhecido. Inclusive, um sem número de órfãos que eram abandonados nas instituições foram registrados em cartório com o sobrenome Bastos. Entre os anos de 1907 a 1909, a associação adquire uma fazenda com muito esforço e colaboração de simpatizantes, onde é fundada a Colônia Regeneradora Dom Romualdo de Seixas. Ali, abrigou a princípio mulheres arrependidas, ex-prostitutas, profissionalizando-as e reerguendo-as moralmente, mas diversificou depois suas atividades, asilando outras faixas etárias. A colônia, em seus 75 alqueires de terra, parte em matas e capoeiras, e o restante ocupado com benfeitorias diversas, serviu exatamente às finalidades da veneranda filantropa. Chegou a asilar mais de 400 abrigados. Anália também funda uma tipografia que mantém o periódico A Voz Maternal em circulação e também imprime todo o material que é utilizado nas escolas maternais, que vão aumentando em todo o Brasil. Nessa tipografia, são dadas aulas para as jovens iniciarem sua vida dentro de uma profissão digna. Trabalhos realizados pela tipografia também auxiliavam na manutenção da associação.
Outras atividades que eram desenvolvidas junto às crianças, jovens e adultos nas instituições de Anália Franco: oficina de flores artesanais, oficina de costura e bordados, produtos da fazenda, carpintaria, enfermagem, odontologia, assistência médica, teatro. Em 1910, é fundada a primeira banda feminina do Brasil, que ficou conhecida como Grupo Dramático Musical e ficou famosa por suas talentosas jovens que chegaram a excursionar por diversas cidades do país, levando mensagens elevadas através da música. Em uma dessas excursões, no ano de 1916, foram se apresentar na cidade de Sacramento, Minas Gerais, ocasião em que deve ter ocorrido um encontro entre Anália Franco e Eurípides Barçanufo, dois missionários do Cristo reunidos por conta da educação e da arte. Ano a ano, apesar dos percalços e da forte oposição católica, as escolas, creches, asilos, albergues criados por Anália vão aumentando em todo o estado de São Paulo, bem como em algumas cidades de outros estados. Em 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, já eram mais de 70 instituições que a dama da educação brasileira havia fundado. A preocupação da educadora Anália Franco estendia-se às condições físicas dos prédios que abrigavam as instituições. As salas, pátio, móveis, demonstrando já àquela época seu conhecimento sobre a importância desses elementos para a pedagogia. Descendo a detalhes, como ventilação e colocação de mobiliário, foi talvez a primeira educadora do Brasil a se dar conta da interferência que esses fatores poderiam ter no aprendizado da criança. Ao longo de sua história, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva foi responsável pela implementação de cerca de 110 escolas, entre asilos, creches, escolas maternais, liceus femininos e a colônia regeneradora. Vamos aqui citar as cidades, com grande chance de deixarmos de fora algumas delas, onde Anália Franco inaugurou uma ou mais de suas instituições: Agudos, Barretos, Bauru, Bebedouro, Boa Esperança, Brotas, Campinas, Cândido Rodrigues, Dobrada, Dois Córregos, Dourado, Franca, Ibitinga, Itapetininga, Jaboticabal, Jaú, Jundiaí, Limeira,
Monte Azul, Pederneiras, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rincão, Rio Claro, Sales de Oliveira, Santa Adélia, Santa Ernestina, Santos, São Carlos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba. Em outros estados: Andradina de Oliveira, Rio Grande do Sul, Vitória, Espírito Santo, Uberaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ibitiguaçu, Itacoara, Engenho de Dentro, Nova Friburgo, todas no estado do Rio de Janeiro. Muitos relatos existem também sobre incontáveis instituições que nasceram inspiradas na obra de Anália Franco. No ano de 1918, a pandemia de influenza, que ficou conhecida como gripe espanhola, assolou o mundo todo, fazendo milhões de vítimas fatais. A cidade de São Paulo foi uma das mais atingidas no Brasil, e 142 crianças asiladas nas instituições de Anália Franco caíram doentes. E apesar da terrível moléstia ser fatal, na quase totalidade dos casos, apenas 5 das protegidas de Anália não conseguiram se salvar. A grande educadora fez o papel de mãe e protetora de todos neste difícil momento. No início do ano de 1919, Anália também apresenta os sintomas da gripe espanhola, e no dia 20 de janeiro ela chama seu marido e diz: "Bastos, que bela música estão a ensaiar as meninas." Um pouco surpreso, o marido replicou: "Mas Anália, não há qualquer ensaio aqui hoje. O colégio está no mais absoluto silêncio." Compreendendo então que era a audiência do outro lado da vida que lhe chegava à audição, a missionária, em regozijo, comentou: "Ah, Bastos, pena que você não esteja escutando essa melodia tão bela. Que música, que música!" Alguns instantes depois, Anália Franco deixa o corpo físico e retorna à pátria espiritual, certamente sendo recebida com muita festa e júbilo por ter desempenhado sua missão tão brilhantemente. Todos os jornais da capital e centenas de outros espalhados por muitas cidades dedicaram páginas inteiras homenageando a grande dama da educação brasileira. E certamente todas as homenagens foram e sempre serão insuficientes diante da grandiosidade e do alcance da obra deixada por Anália Franco. Com esses breves traços biográficos,
nós também queremos eternizar a nossa pálida homenagem a essa extraordinária mulher que não se contentou em ser apenas uma professora, como se isso já não fosse muito no Brasil do século XIX, e se tornou a maior educadora que este país conheceu. Obrigada, Anália Franco. Oi pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e também tenham ficado curiosos para saber um pouco mais sobre a Anália Franco. Para aqueles que acompanham os vídeos aqui do canal, devem ter notado que o desencarne de Anália foi muito parecido, aliás, foi pelo mesmo mal que acometeu um outro espírito missionário, do qual a gente já fez também um vídeo aqui. Nós estamos falando de Eurípides Barçanufo. Anália e Eurípides, ambos pedagogos e educadores eméritos, realizaram obras brilhantes e nos deixaram exemplos dignificantes. Desencarnaram acometidos da mesma gripe espanhola e em datas muito próximas. Eurípides em novembro de 1918 e Anália em janeiro de 1919. Para os que estão chegando agora aqui no canal, eu vou deixar um link no final desse vídeo, onde vocês podem acessar os traços biográficos de Eurípides Barçanufo. Aqui nesse vídeo eu consegui colocar muito pouco dos detalhes que permeiam a vida da nossa homenageada. Para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre esse nobre espírito, eu sugiro que leiam o livro Anália Franco, a Grande Dama da Educação Brasileira, de Eduardo Carvalho Monteiro, a fonte da qual eu tirei todas as informações para a criação desse vídeo. Aqui nessa obra vocês encontrarão detalhes da história e da vida de Anália Franco, como por exemplo, as dezenas de cidades onde ela criou as suas instituições. No livro são relatados detalhes e os acompanhamentos sobre a criação dessas instituições. Também fala-se no livro a relação que ela mantinha com cada instituição que ela criava. Então, pessoal, eu deixo a dica. Procurem esse livro e tentem saber um pouco mais sobre a Anália Franco. E aí, aqueles que gostaram do vídeo, então, pessoal, eu peço que deixem o like, compartilhem o vídeo com aqueles que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo e para aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para que sempre que houver um vídeo diferente aqui, vocês possam ser notificados desse fato, ok? Então tchau e até o próximo vídeo.